Salve rapaziada, Bambi aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez esse é o segundo vídeo do dia. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma maratona aí de 15 reações das 15 batalhas que aconteceram na edição do Coliseu Trap Funk. Então, o bagulho vai ser cabuloso. Pra quem não tava ligado, é o primeiro vídeo que você tá clicando. Já tá dado o recado. Esse é o segundo vídeo do dia, já soltei 3 do Coliseu ontem e uma hoje às 10 horas. Vou soltar mais um hoje ainda, além desse daqui a algumas horas. Então tô soltando 3 por dia, isso vai durar 5 dias. Pelas contas, né? Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque além de você ter que saber que eu tô reagindo a todas do Coliseu, eu gostaria que você deixasse o seu like nesse vídeo, vai me ajudar muito. Se inscrevesse no meu canal. Se você gosta de batalha e de reação, veja as outras que eu já fiz por enquanto e aguarde as que eu ainda vou fazer. Demorou? Basicamente isso. Bem, batalha que eu vou trazer agora aqui, mais uma da primeira fase, né? A gente tem que acabar com ela rápido. Torment vs Bert, batalha do Coliseu, vamos que vamos. Os dois são muito bons, hein? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1. Yay, social antirracista. Assumo que você concorda pista. Só que na verdade o Bert vai mandando você agora pra outro exorcista. Só que na verdade agora eu mando. Mano, você não tá minha vida. Antissocial, arte marcial. Hoje o Bert é Lyoto Machida. Mano, não entendi essa parada. Agora você sabe que eu tenho a visão. Lyoto Machida, você é Verdun. Toma na cara, meu nome é Dragão. Mano, essa é a visão. Só que agora você tá muito mago. Quando você tem a responsa, você some. Tormente ser mestre dos magos. Eu sou mestre do mago, por isso no beat eu rimo. Quem sou? É por causa que eu sumo pra fazer o show. Eu sumo e depois eu volto com o flow. Hey, mano, você tá ligado que eu vou rimando na batida. O freestyle é paterno. Quer falar da caverna do dragão? Você tava vivendo um sonho no inferno. Hey, você tá ligado, mano? Então pode ir pá. Não fui te resgatar. Era um ciclo vicioso, tava preso lá. Você não consegue entender esse freestyle. Sabe, na base você não inteira. Pode chamar até as 7, mas só que eu sou Dante. Morre com 9 esferas. Morre esfera, mas você nunca vai longe. Eu tenho só 7. Prazer, me chame Shenlong. Essa é a visão. Só que agora você não tá me constante. No inferno eu voltei. Racionais, me desculpe, mas eu sou amigo de Dante. Você é amigo de Dante, você tá ligado, meu mano, que eu tô no combate. Falou do Gelong, amigo da Zevelde. Assaltei o banco no beat do assalto. Mano, você tá ligado que eu rimo freestyle aqui é mais cruel. Também te sangra, então vai pra Angra. Não entendeu que o beat é La Casa de Papel? La Casa de Papel. Belo tchau. Você mandou muito, foi mal. Eu roubei o banco, ninguém foi me viu. Perdi o assalto do Banco Central. Essa é a visão. Não entende? Agora você não barganha. La Casa de Papel é o caralho, eu sou Brasil. Vai te fuder com a Espanha. Você tá ligado que freestyle não é touro. Eu não falei até de ouro, porque no final não é isso que reluz. Mas tu tá ligado que eu também te vai rimando na batida. Você sabe que eu tenho a luz. O ouro não reluz pro touro, mas só que eu te mato com a minha luz, que eu vim de Santa Cruz. Bate palma aí, família. Chave, round chave. Vamos lá. Sabe que o beat já tá uma colheita, você não acompanha porque não é maduro. E tu tá ligado, use somente, você não use, mas a mente eu furo. Sabe, dormente no beat fazendo essa rima, por isso aqui eu já perfuro. Eu nunca vou ser mente rebote, nem sabote, com a bote sem visão de futuro. Tá ligado, meu mano, eu vou te bater. Sabe, nesse bicho você não consegue cura. Se quer vencer, vai morrer. Cê tá ligado, meu mano, não sabe. Tipo a bote nessa estratégia Highlander, comédia, cê vai morrer no estratégia. Boa, Thor. Você falou até de Highlander, só que na moral você não tem glória. Aborte é o meu futuro, aborte a sua vitória. Mano, essa não entendi a base. Só que na verdade você não tem praxe. Falando em Bahia, eu sou Caio Japa. Aborte, você que tem ice. Mano, essa é a visão. Paródia agora. Só que na moral agora eu mando você. Torment, mano, vai embora. Só que na verdade o Bert tá ganhando um rap e agora tá de Mercedes-Benz. Aborte ser rap futuro. Você é X9, morre igual X3, mano. É Mercedes-Benz. Mas você morreu, tá ligado, meu manda no beat, então troque e aplique. Tu fala que tem um Ice, tem um Titanic. Tô matando um Titã com Nick. Tá ligado que eu vou te bater. Tá ligado, meu mano, até amanhã. Você não sabe entender, então vai escutar. Você não representa os jovens titãs. Jovens titãs, mano, agora cê sabe que aqui eu não caio. Panela, jovem titãs e a turma do bairro. Vai falar pra
casa do caralho. É, a turma é no bairro, cê tá ligado, meu mano, aqui no Ramelo. É, a turma no bairro, eu te conselho o teu número 0. Você não consegue entender nesse time. Número 1, 2, 3, 4, 5. É isso que você tomou de punchline. Só que agora você faz uma rima e pega 0, 0, 0 à esquerda. Minha conta bancária são 0 à direita. Mas jovem rico e aqui eu tenho a chia. Rio de Janeiro tem câmera pra caralho. Eu voltei bati um merda que eu sou da Bahia. Nada a ver, tá ligado, meu mano? É a conta corrente, é o 0 à esquerda e nem à direita, porque eu quero o meu país pra frente. Você não consegue entender, o verso é ridículo. Tu não é BK, não é Twitter, não vem com poucos dígitos. Twitter é o caralho, meu mano. Tormente, cê sabe que cê fecha agora com copy. Eu tô passo pra trás, rio da sua cara. Sou Michael Jackson, o rei do pop. Mano, essa é a missão. Só que agora você é decente. Você quer número em conta corrente. Sempre eu nado contra a corrente. Vixe, tem um bagulho ali que tá me incomodando. Depois eu falo. Que eu analisei ali uma pessoa que eu tô vendo ali, um bagulho que eu não gostei. Mas terceiro round. Cê tá ligado, tormente no beat já vai te matando, então cê me poupe. Vou te matando aqui na levada, você não consegue ser igual o golpe. Você vai perder nesse beat, por isso no beat cê toma um golpe. Você não consegue entender que eu não vim pra ser rupi, eu vim pra ser roupe. Você veio pra ser rupi, só que na verdade você cai. Eu mato, é sem piedade, verte cobra cai. Mano, essa é a missão, mano. E agora você pega a esponja. Se o beat é de beat, o beat é de funk. Da leste eu gosto mais do que lasanha. Mais do que lasanha, tá ligado que no beat eu nunca pratico. Eu gosto pra caralho do da leste, só que na favela eu nunca apoio o talarico. Cê tá ligado, meu mano, você não entendeu que eu rimo aqui na frente. Cê do Alete chegou e tá saindo fora do RJ pra Bahia. Saindo fora para a Bahia. Só que agora o Tormente fala e agora cê sabe que é pederastia. Bert falou de gato Segafield, só que o Bert é o gato de bota. Só que eu sei que cê fecha com os copos com farda de bota. Falou que é o gato de bota, sem rima pro povo. Você tem um amigo idiota, segura o ovo. Você não consegue ganhar, vai buscar os ovos de um. Se eu tô com ovo, você sabe que agora o funk agora é minha inspiração. Falando em desenho, o Torment agora, o Bert de cima com o detroladão. Mano, sabe que agora é o som. Mano, sabe que agora eu sou bom. Como treinar o seu dragão, se apresenta agora, o Bert virou Eragon. Ele virou Eragon, gente, olha se essa rima foi decorada. Como treinar o seu dragão, como treinar o MC pra não mandar essa decorada. Tá ligado, meu mano, tá fazendo assim, rimou tranquilão. Como treinar o seu dragão, que foi, Bert, já levou pro coração. Você falou agora, sabe que eu falo e o Bert agora cê sabe é milícia. Treinando falando PM e agora é o Bolsonaro que treina a polícia. Mano, sabe agora, sabe que agora eu não choro. Porque o Bert tá rimando, você se fudeu porque eu tô dentro do morro. Mais uma, viado. Tinha assim, 3 rimas. Tinha mais uma daí. 3 rimas, viado. Parça, vamos lá, o que dizer? Tem algumas coisas que me incomodaram um pouco. Mas antes, só da... Tem até um comentário que resume bem aqui. O Bert é corajoso de falar de milícia dentro do morro, hein, parça? Bert é corajoso. Eu sei que ele não falou apoiando, né? Mas ainda assim, eu não teria essa... Caralho, mano, se eu falasse meu que sem querer, eu já ia, tipo, até, mano, pedir uma desculpa ali, porque é perigoso. Pra quem tá ligado, tá ligado. Não preciso ficar explicando muito, não. Mas... Vamos lá. Primeira coisa, mano, antes de eu falar dos dois MCs, tem uma coisa que me incomodou bastante nessa batalha que nas outras eu não havia percebido, mas que tinham comentado já nos meus vídeos pra eu prestar mais atenção e eu prestei. Os jurados, em específico o da esquerda, não sei o nome dele, o outro também tá um pouquinho assim, que é o que eu vou falar agora, mas tá se manifestando, tá ligado? Não pode, mano. E não é nem se manifestando tipo assim, pô, o cara tá lá avaliando, aí ele faz uma cara, tipo... Sabe, uma coisa assim ou outra não tem problema. Vou falar pra vocês que quando eu fui jurado, algumas vezes durante aí minha caminhada nas batalhas, quando eu tinha uma rima surreal, eu fazia uma cara, tipo, tá porra, tipo, olhava pro outro jurado às vezes assim, tipo, caraca. Normal, isso aí não tem problema. Que realmente, a gente é jurado, mas a gente é ser humano, a gente também reage, querendo ou não, alguma coisa ou outra. Você não precisa ficar tipo uma pedra também, não é obrigatório. Mas tente ser o mais sério possível, mas se você reagir uma coisa positiva... um pouquinho, não quer dizer que você vai mudar o resultado. Quantas vezes eu reagi a uma coisa positiva pro MC e aí eu votei no outro, aí o cara chegou pra mim depois e falou, porra, você tava reagindo pra porra pra minha rima, por que você votou no outro? Falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando o jurado sabe ser jurado, independe a reação dele. Só que aqui, qual que é o ponto? Tinha as reações positivas,
da parte dos jurados. Só que tinha uma coisa que não pode acontecer, que são reações negativas. O máximo que pode ter dos jurados são reações positivas se contendo. Reações negativas não podem existir. E o jurado não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foram várias vezes. O da esquerda, quando o Bert rimava, às vezes até algumas vezes o Torment, ele fazia assim, ó. Tipo, desdenhando, né? Negando, achando ruim a rima. Primeiro, quem é ele pra fazer isso? Tipo assim, não tô querendo tratar com o cara, nem sei quem é o cara, mas porra, quem é ele pra fazer isso? Pode fazer isso, não é melhor que ninguém. Tá lá no mesmo sufoco que todo mundo, embaixo da chuva ali, na batalha, aglomerando com todo mundo. Ele é melhor que ninguém. Segundo ponto, ele como jurado, fazer um bagulho desse, mano, é totalmente, tá ligado? Além de ser antiprofissional, o bagulho não é legal não, mano, feio, tá ligado? Até porque o Torment, ele veio do Santa Cruz, que é o último bairro do Rio de Janeiro. Eu fiquei nesse bairro quando eu fui lá. É mais ou menos, é 2 horas no mínimo pra chegar no Coliseu, até mais. E o Bert veio da Bahia. Os caras veio do cu do mundo pra rimar aí. E o cara fica fazendo isso, mano. Isso porque eu só vi nessa batalha. Não sei, nem sei se aconteceu nas outras 4 que eu reagi, eu não percebi. Mas porra, não faz isso não, mano. Tá ligado? Bota a mão na consciência aí, mano. Se você fosse o MC lá, você ia gostar de você tá revendo um vídeo seu depois e o cara ficar assim, ó. Pelo amor de Deus, mano. Que isso, tio? Tá ligado? Então bota a mão na consciência. Não vou falar que às vezes o cara ali, ele tá na emoção, tá ligado? Sei lá, não sei quem é esse cara, mas às vezes não sei se chamaram ele já pra ser jurado, se é a primeira vez, mas às vezes é a primeira vez do cara, não sei. O cara fica meio nervoso, acaba botando uma marra ali, mas não, cara, não faça isso. Humildade acima de tudo sempre, mano. Tem que ter humildade. Se você não tiver humildade, você não tem nada. Morou? Mais uma crítica do que um hate. Fala da batalha agora. Pra mim, cada um deles ganhou um round. O primeiro e o segundo, cada um ganhou um. E o terceiro foi mais equilibrado, tá ligado? Só que aí eu achei que o Bert deu uma desandada no terceiro, porque ele começou a puxar, tipo, muitas coisas pra uns assuntos meio paralelos. Tinha até a ver com o assunto principal do foco que tava a batalha, mas ele começou a puxar subtemas e não respondeu os principais. Isso é uma estratégia, porém às vezes pros jurados não passam batido. Então, pra mim o Torment ganhou de 2-1. Não acho que foi panela, tá ligado? Eu acho que o pessoal também associou muito a panela, tô vendo muito comentário disso. O pessoal associou muito a panela porque os jurados estavam fazendo esse negócio da negação e a plateia tava gritando mais por Torment. Mas assim, gente, em relação aos jurados, eu tô totalmente do lado de vocês. Tá errado mesmo. Não vou passar pano, não. Mas da plateia, não tem o que fazer, tá ligado? Isso aí não é uma coisa que é o RJ que faz. Eu vi um comentário ontem que eu fiquei chateado quando eu vi. Ah, o RJ é paneleiro. Não é o RJ, gente. Todos os estados têm as suas respectivas panelas e os seus respectivos favoritismos pros MCs da casa. Tem o que fazer, tá ligado? É uma coisa natural. Infelizmente, é assim que acontece. Tá ligado? O quanto São Paulo foi prejudicado já nisso em outros estados e vice-versa. As 2 fases de grupo que teve do Nacional, o Big Mike perdeu pro Nel porque era na Rocinha. Pra mim o Big Mike ganhou aquela batalha. E o Tubarão perdeu pro 90 porque era no Espírito Santo. Pra mim o Tubarão também ganhou. Então assim, acontece, não tem muito o que fazer. Do mesmo jeito que se vier gente pra cá, pode ser que eles sofram uma panela também, porque aqui é MC de São Paulo. Então não se prendam a isso. A panela de plateia, quem tem que passar a visão é a organização. Fala, gente, vamos voltar para as rimas, não vamos voltar porque o cara é seu amigo, não sei o que. Tenta passar essa visão sempre. Mas não tem muito o que fazer. Por isso que tem jurados. Os jurados estão lá para conter e votar com a razão, enquanto a plateia vota pela emoção. Tá ligado? Se os jurados não fazem a parte deles, aí realmente fica difícil ganhar. Acredito que o Bert realmente sofreu uma desvantagem por conta disso. Mas ainda assim eu acho que o Torment ganhou, mano. Tá ligado? Pra mim o Torment ganhou de 2-1. Mas se o Bert ganhasse não seria injusto também. Foi bem assim. Mas essa é a minha opinião também, gente. Não foi uma super batalha. Tiveram erros dos dois lados, mas tiveram punches boas também. Enfim, foi uma batalha normal. Pra mim foi 2-1 pro Torment, mas o Bert rimou muito. Merecia passar de fase tanto quanto o Torment. E é isso, rapaziada. Já falei bastante. Segundo vídeo do dia, já postei um às 10 horas. Vou soltar um daqui a algumas horas ainda. Vai dar uma olhada que o bagulho vai ser cabuloso. Já estamos indo pra 6 vídeos. 2 dias, então deixa o seu like, se inscreve, outros vídeos vão aparecer aí. E acompanha todos os vídeos do Coliseu que eu tô soltando. E segue no Instagram Bruno Baweb. Tamo junto, satisfação e é nóis.